Olá, turma D, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos hoje para mais uma aula de tecnologias digitais e hoje a gente vai falar sobre a televisão, esse importante meio de comunicação que está presente em mais de 90% dos lares brasileiros na atualidade. Mas como que a TV chegou a se tornar esse importante meio de comunicação? Como eram os primeiros aparelhos? Como foi o processo de transformação da televisão, como ela chegou até essa vasta programação que a gente tem hoje, com vários canais, com várias programações diversificadas, programação 24 horas, nem sempre foi assim. Ela passa por um longo processo de evolução. Como que a TV chegou ao Brasil? Vamos ver na nossa aula de hoje, então, como ela faz parte do nosso imaginário hoje em dia? Eu mesmo adoro assistir TV, adoro assistir desenho, filmes, séries, se deixar, eu assisto o dia todo. Então, ela está presente na minha vida constantemente. Sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá, ligo a TV e vejo o que está passando. Às vezes nem quero assistir nada especial, apenas ligo para ver o que está passando. Muito bom assistir desenho, né? Conta para mim, o que é que você gosta de assistir também, para a gente ter uma noção como que a TV faz parte da nossa vida hoje. Vamos para a nossa aula de hoje, então? Para começar a nossa aula de hoje, então, a gente precisa entender que a TV, então, surgiu há muito tempo atrás e de maneira totalmente diferente do que a gente conhece como TV hoje, certo? Então, ela é muito diferente do que a gente tem hoje. A gente tem que ter essa ideia logo de cara já. Mas vamos ver como é que era, então? A TV surge por volta de 1920 com um senhor escocês chamado John Barden. Ele montou um dos primeiros modelos de televisão que se tem notícia. Porém, era um aparelho bastante rústico e de baixíssima qualidade. Então, a imagem que ele transmitia não era uma imagem de qualidade. Portanto, não era uma TV como a gente conhece hoje. Era praticamente um rádio que transmitia algumas imagens, mas que não eram nítidas totalmente. Só que aí, 3 anos depois, um russo pegou esse experimento que ele fez, esse aparelho que ele transformava em imagem e enviava, e criou um dos primeiros modelos de TV que a gente conhece praticamente, que é o senhor Vladimir Zworyk, que era um russo. Ele criou esse aparelho e chamou de iconoscópio. Como assim iconoscópio? Diferente do que a gente conhece hoje como televisão, né? Ele deu outro nome. Depois esse nome se transforma e se torna televisão. Mas antes ele deu o nome de iconoscópio. Um pouco diferente, né? Mãe, vou ali assistir o iconoscópio. Fica um pouco complicado de você pronunciar isso, não fica? Mas depois eles transformam o nome para televisão mesmo. Aqui, o primeiro modelo lá que o John Barden começa a criar em 1928 era praticamente um rádio. Depois, em 1935, ele começa a se transformar com uma pequena lentezinha aqui, transformar isso em imagens, já com Vladimir Zworyk. E em 1939 começa a surgir os primeiros aparelhos com a tela um pouco maior já. Essa tela, então, é transformada em imagem, transmitida em imagens, e assim surge a história da televisão, propriamente dito. Aqui eu tenho dois modelos que começaram a se tornar bastante populares na época. São um modelinho menor e um modelo um pouco maior. Mas se eu olhar sem saber que isso era uma TV, certamente eu diria que isso era um rádio, sem dúvidas, porque não parece uma TV como a gente tem a imagem na nossa cabeça da TV, aquela coisa bonita lá com a imagem bonita, tela plana, de alta tecnologia, mas nem sempre foi assim. Esse modelo aqui foi o primeiro modelo comercializado em larga escala por volta de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele começa a se popularizar nos lares brasileiros, ou nos lares mundiais, perdão. No Brasil ainda não tinha TV, a TV só chega depois. Então, esse aparelhinho aí, que mais parece um rádio com um pequeno monitorzinho, é um modelo de televisor que começa a se popularizar nos lares do mundo a partir de 1946. Ela começa a se popularizar. O primeiro grande evento transmitido via TV foi as Olimpíadas de Berlim em 1936, após a Segunda Guerra Mundial. Apesar da TV ainda não ser tão popular, mas ela já tinha uma certa relevância em algumas partes do mundo. No Brasil, ela ainda não estava aqui, então a gente não participou dessa transmissão. A rede de TV BBC de Londres fez essa transmissão para todo mundo, em 1936. Antes mesmo da TV chegar em muitas partes do mundo, ela já estava
se tornando um importante veículo de comunicação. No Brasil, a TV só chega nos anos 50. Em 1950, o senhor chamado Assis Chateaubriand tem a ideia de trazer a TV para o Brasil. Mas como trazer uma TV para o Brasil se eu não tenho um canal de TV para me fazer realizar essa transmissão? Então ele teve a ideia de fundar uma emissora de TV. Então, em 18 de setembro de 1950, o senhor Assis Chateaubriand cria a TV Tupi, que era uma TV feita totalmente com programação ao vivo. Não tinha TV programação gravada. Como que era isso? Então ela funcionava 24 horas como as TVs, os canais de TV hoje? Não. Elas funcionavam até determinado horário, por exemplo, às 11 da noite até às 6 da manhã, não tinha programação. Então era comum isso na época, já que eu não tinha como gravar programas de TV, por exemplo. Então todas as minhas transmissões tinham que ser ao vivo. O jornal era ao vivo, as novelas eram em tempo real, então tudo era feito de maneira ao vivo. Depois, com o advento das outras tecnologias, começam a aparecer programas gravados e assim por diante. Mas a TV já chegou colorida aqui no Brasil, já que na Europa, em 1950, estava sendo lançadas as primeiras TVs a cores. Não, no Brasil a teletransmissão a cores só vem depois, em 1970. Em 1970 foi feita as primeiras transmissões a cores na Copa do Mundo. Então eles fizeram um teste. Alguns televisores pelo Brasil transmitiram esses jogos da Copa de maneira colorida, mas não abrangeu todo mundo. Então, apesar em 1970, durante a Copa do Mundo, ter feito a primeira transmissão experimental a cores, só pouco depois que teve a transmissão colorida de fato, na Festa da Uva, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, a Rede Globo realizou a primeira transmissão de de TV a cores, em 1970 também, um pouco mais no final do ano. Então, eles realizaram essa transmissão da Festa da Uva para o Brasil todo em caráter definitivo. Então, a partir de então, eles inauguram o sinal colorido. Já pensou você assistir o desenho lá sem a cor? Muito complicado, né? Eu passei um pouco por isso. Quando eu era criança, a gente não tinha TV a cores em casa, a gente tinha apenas uma TV preto e branco. Quando eu tinha por volta de uns 5, 6 anos, eu me lembro até hoje, meu pai chegou com a TV nova, colorida, foi uma festa danada. A gente tinha apenas dois canais, na época eu só pegava dois canais lá, que era a Rede Globo e o SBT, nem a Record, não pegava Band, nenhum outro canal. Aí depois meu pai comprou uma antena melhor, aí pegou os outros canais. Mas eu me lembro até hoje, isso por volta de 1992, se eu não me engano, começa a surgir. Eu tenho acesso de fato à TV a cores, mas ela surge bem antes, lá em 1970. Mas como era um aparelho muito caro, poucas pessoas tinham acesso. Mas a TV, a partir de então, nos anos 90, ela tem um boom tecnológico. Nos anos 2000, então, acelerou mais ainda. Então, esses são os primeiros modelos de televisor que chegaram no Brasil, preto e branco ainda, não eram coloridos ainda. Totalmente diferente do que a gente conhece hoje como TV, né? Eis aqui como é um tubo de televisor, um tubo de televisão daqueles mais antigos. Certamente a maioria de vocês não teve acesso a essas TVs de tubo, mas elas existiram, pode acreditar. E era assim que era por dentro, era um tubo iconoscópio, como lá o Joe Biden idealizou e o Vladimir Zworyk colocou isso em prática. Apesar dela ser grandona, ela vai como se fosse um cone afunilando e cria-se então a TV de tubo, que transmitia imagem para a gente na época. Hoje em dia essa tecnologia que não é mais utilizada, porque hoje, logo depois no início dos anos 2000, surge as TVs tela plana, LCD, começam a se modernizar, depois vem as TVs de plasma, depois vieram as TVs de LED com alta tecnologia, depois vieram as Smart TVs, mais tecnológicas ainda, TVs com acesso à internet, depois veio a Netflix e assim por diante. A gente tem um boom tecnológico, as TVs se transformaram hoje em aparelhos altamente tecnológicos, que não transmitem mais só imagens. Você consegue assistir de maneira online, através da internet. As mais recentes hoje, a OLED, já vem 5K de definição. Então já tem uma alta definição, uma resolução de imagem extremamente de qualidade, que não era possível anos atrás. Lá, quando chegou a TV em 1950, era muito precário as transmissões.
Então, eu tenho uma evolução gradativa e eu tenho uma transformação gigantesca nesse aparelhinho. Então, a TV, ao longo dos anos, ela se transformou no principal meio de comunicação. Era comum as pessoas, é ainda comum as pessoas se sentarem no final da tarde para assistir TV. Assistir a novela, assistir o jornal, assistir o Big Brother que está passando hoje, ou simplesmente hoje em dia com as TVs Smart, assistir YouTube, por exemplo, assistir o seu vídeo preferido no YouTube, assistir sua série preferida ou seu filme lá na Netflix. Então, as TVs se transformaram no principal veículo de comunicação. Hoje eu tenho acesso à TV de maneira gigantesca. Eu tenho um leque de programação na TV muito grande. E os canais são 24 horas, diferente de quando surgiu a TV lá, quando eu assisti a Chateaubriand, fundo TV Tupi, que não existe mais hoje. Então, eu tenho de 1938 a 2013, que é quando surgem as novas tecnologias que a gente conhece hoje, tem um boom grande de tecnologia. Então, essas transmissões passaram a ter uma qualidade muito maior. Então, vamos fazer nossa atividade, então. Aqui eu tenho, então, o nosso cabeçalho. Você vai fazer nosso cabeçalho. E vamos para a nossa atividade, então. A questão número 1. Como era o primeiro televisor? Então, me fala aí como que era o primeiro aparelho televisor. Qual é o nome da primeira emissora de TV no Brasil? E quando e onde foi feita a primeira transmissão de TV colorida no Brasil? Responde pra gente aí. E escreva o nome do programa de TV que você mais gosta de assistir. O que você costuma assistir na TV? Hein? Conta pra gente aí. Vamos, então, encerrar nossa aula por aqui, então. A partir da próxima aula, a gente vai entrar em outros conteúdos e eu espero vocês para a próxima aula, hein? Não se esqueça de mim, não, hein? Vamos lá, então, fazer nossa atividade. Não se esqueça. Nossa atividade é importantíssima, que vocês precisam dela para a gente fechar esse conteúdo, para a gente iniciar o nosso próximo tema. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês uma atividade prática, para a gente quebrar um pouco essa rotina nossa aqui. Então, até a próxima aula. Tchau.